Olá, pessoal! Estou aqui para gravar o nosso segundo vídeo sobre o Miro. No primeiro vídeo eu mostrei o meu plano ali de conteúdo. Eu gostaria só de falar que esse plano ele pode mudar, ele está sujeito a mudanças, tá? À medida que eu perceba que um conteúdo ele está muito denso para ser feito nesse formato assim de vídeos curtos, né? E aí eu vou pensar em uma outra estratégia para estar passando o conhecimento para vocês. Hoje a gente vai estar iniciando, né, os primeiros passos dentro da ferramenta. Então vou gravar aqui alguns vídeos, né, sobre recursos do Miro, sobre as funcionalidades, modelos do Miro, Kanban e Card e os wireframes. Aqui está com a correçãozinha, né? Eu deixei de forma proposital para que quando eu for mostrar o que aconteceu aqui comigo, né, eu já tenho o exemplo. E vamos lá. Nessa parte aqui de recursos, eu já deixei alguns itens aqui, mas eu já dei uma ensaiada e eu vi que eu não vou conseguir falar de todos dentro do tempo que eu pretendo ter de vídeo, né? Então, vou estar falando só de alguns deles, depois eu gravo um outro vídeo na sequência, beleza? Lembrando também que o meu Miro ele é pago, então vai ter algumas funcionalidades que vão aparecer mais elementos para utilizar, tá? Então, vocês precisam só ficar atentos a isso, mas eu vou falando e vou mostrar. Beleza? Então, vamos lá, né? Caixinha de texto. Né? A gente já tem esse Tzinho aqui, né? Nessa barra aqui de ferramentas, né? A gente tem a caixinha de texto. Então, a gente vem aqui, pode selecionar e escrever o texto que a gente pretende. Né? Aqui vou só alterar a fonte, né? Então, de cara a gente já vê que tem uma variedade aqui bem legal de fontes. Essa variedade existe também no Miro Free, tá? Então, vocês não vão ficar limitados por causa disso. A gente consegue alterar aqui o tamanho, né, do texto. Agora deu certo. A gente consegue alterar o tamanho. Aquela hora deu 30, aí ele deixou bem pequenininho. Tem que escrever de forma bem rápida. Mas a gente também pode, né, alterar utilizando essas setinhas. Só que ele só vai, né, até o maior, que é o 288. Se você quiser crescer mais, assim, específico, você tem que digitar aqui. Ou arrastar, né, como eu fiz aqui. Arrastando. Nós conseguimos colocar o texto para ficar em negrito. Conseguimos sublinhar o texto também e conseguimos, né, fazer aquele cortezinho no texto. Eu criei aqui dois textos em paralelo porque nesse estilo aqui de fonte que eu selecionei, ele não pega o itálico, certo? Então, esse daqui, se eu chegar aqui e colocar o itálico, ele vai pegar. Então, tem algumas fontes que acredito que seja realmente característica da fonte que não vai pegar o itálico. Vamos imaginar, né, que você tem um texto a escrever e esse texto ele tem tópicos, né, tem pontos ali que você deseja tratar. Então, tópico 1, tópico 2. Tá aqui, vou só diminuir também. Então, você pode vir aqui e dar uma quebrazinha, né, colocando ou no formato de números ou no formato de pontos, certo? Você também ainda pode fazer mais quebras. Quebra A, quebra B, né? Então, posso vir aqui e dar uma quebrada. Aqui eu tenho o número 1, letra A. Se eu quebrar aqui novamente, ele vai jogar para um outro formato também. Se eu quebrar a terceira vez, ele vai voltar para o 1, tá? Aliás, uma quarta vez ele vai voltar para o item 1. Como é que fica isso? Fica assim. Lembra? Sei. Ele vai ficar identadozinho, né? Mas ele vai voltar à numeração. Eu consigo também, né? Como tá aqui, deixar alinhado, assim, centralizado, ou alinhado, né? Do outro ladozinho esquerdo, direito.
Vou deixar assim. Conseguimos também alterar a cor, né? Veja que a minha paleta aqui ela já tá bem grande assim de cores, tá? Então, para você adicionar uma cor nova, né, é só vir aqui no maisinho e selecionar aqui dentro, né? Qual a cor que você quer. Ou então, se você quiser, você pode fazer, né, com um pincelzinho. Então, vem aqui. Deixa eu dar um ESC aqui só para eu buscar uma cor diferente. Pronto, isso daqui. Que quando eu entro dentro da opção de já escolher, ele não me permite mais sair. Então, vamos aqui. Então, posso chegar aqui. Pronto. Já tenho essa corzinha. Se eu quiser excluir alguma dessas cores, né? Deixa eu excluir essa daqui. Só tirar. Clicar, arrastar, que ele tira, né? Eu também tenho, deixa eu deixar em um clarinho aqui para a gente perceber melhor. Eu tenho a opção também de fazer um grifo, né? Como se fosse uma marcada de texto. Então, venho aqui, posso selecionar aqui. Pronto, ele me marcou. Assim como eu fiz aqui, né? Eu tenho uma caixa de texto. Eu só selecionei aqui a palavra que eu desejava, fiz o grifo e alterei a cor do que eu queria. Então, aqui dentro eu posso vir aqui e colocar um branquinho aqui para ressaltar melhor, né? E pronto, caixinha de texto é isso daqui. Esquecendo. Eu posso também alterar o plano de fundo aqui dela, né? Então, eu posso alterar a cor ou eu posso deixar nenhuma cor, certo? Então, aqui a gente tem a caixinha de texto. Formas básicas. As formas básicas, elas estão aqui, né? Tá no formatozinho aqui de círculo porque foi o último que eu utilizei, mas normalmente fica o do quadrado, tá? Então, a gente pode vir aqui e desenhar as nossas formas básicas. Deixa eu colocar aqui, deixar elas assim, porque é melhor para a gente iniciar a explicação. Então, vou desenhar aqui essas 3 formas, né, só para a gente ir mostrando, usando aqui. Então, aqui eu posso ter como é que posso dizer? Uma forma básica, né? Eu posso escrever, né? Se eu tenho uma opção aqui de texto, né, eu posso escrever algo aqui dentro dessa caixinha, certo? Posso deixar também, mesma coisa lá da caixa de texto, posso alterar aqui se eu quero negrito, sublinhado e etc. Eu posso também orientar o texto, eu posso posicionar ele dentro da forma básica em posições diferentes, né? Isso eu não consigo fazer aqui, dentro dessa caixa de texto, que eu já expliquei. Como vocês viram, assim que eu criei a forma, né? Eu consigo pintar também e alterar aqui também a linha de contorno. Nessa linha de contorno também consigo aumentar a espessura, né? Ou diminuir. Consigo mover também aqui dentro da opacidade dela. Consigo deixar com linha tracejada ou deixar também pontilhada, certo? E eu também posso tirar, né? Deixar sem nenhum contorno, tá? Aqui é só uma outra formulazinha, né? Vejam que aqui a gente tem 9 opções. Se vocês buscarem por mais opções, vão aparecer mais opções, tá? Tem essa daqui que você pode colocar um textozinho do lado, né? Arrasta. Posso dizer aqui, né, que é formas básicas. Vou aumentar aqui, ó, também o textozinho. Tem mais opções aqui dentro, né? São todas essas daqui, vocês conseguem ver. Essas daqui que já tá com um cadeadozinho, deixa eu arrastar minha pessoa aqui, já são específicas da conta paga, tá? Então, pessoas que às vezes querem desenhar alguma estrutura, né, de arquitetura de dados, como é que vai conversar ali os sistemas, né? Então, aqui é bem legal. Então, tem várias coisas, o ML, Google, BPMN. Porém, você pode também usar da criatividade e trazer imagens do Google, né? Por isso que eu digo, isso aqui não vai limitar você em termos de criação. Você pode trazer imagens do Google e também fazer o seu desenho de arquitetura aqui dentro do Miro tranquilamente.
Nós temos os post-its, né? Então, dentro aqui do post-it a gente consegue aumentar, né? Diminuir, crescer também com ele. Ele tem 2 formatos de escrita, tá? Então, ele pode ficar assim, né? Ou então ele pode ficar nesse formatozinho. Eu consigo também colocar negrito nele, tá? Veja que aqui eu vou colocar, mas ele não vai pegar. Por quê? A mesma coisa também de algumas fontes, né, que a gente tem na caixa de texto. Algumas não pegam determinadas características. E veja que eu também não consigo ter aqui dentro várias fontes, eu só consigo estar em uma ou em outra, tá? Também dá para orientar, né, conforme você queira aqui dentro, aí, o texto. Consegue a gente também alterar a cor, só que ela só tem essas opções de cores, a gente não consegue crescer, né, ou adicionar mais cores. A gente consegue atribuir a alguém esse card, a gente consegue criar tags, né, que eu já criei uma tagzinha, vou colocar aqui, outra tag. Né? Então, aqui eu posso selecionar a cor que eu quero dessa outra tag e criar. Né? Então, eu posso adicionar várias tags. Se você for mexer, como eu falei, né, inicialmente, a gente tem 3 bordes dentro do Miro. Todas essas tags que você criar, por mais que você crie dentro de um board, elas também vão estar acesso ou vão estar habilitadas lá dentro do outro board. Então, só cuidado para que não ficar um monte assim de tag que depois você se perca. E a gente também consegue colocar emojizinhos aqui nos cardzinhos. E, né, o último que eu vou falar aqui, só para aproveitar minhas imagenzinhas aqui criadas, são as setas, né? Então, eu posso ter aqui setas orientadas nos 2 sentidos. Eu posso alterar aqui também o estilo. Deixa eu deixar em nenhuma. Posso alterar a posição delas, né? A origem e o final. Posso alterar a espessura também. Deixar em uma linha contínua. Ou em uma linha também tracejada. Ou na pontilhada. Que mais? Aqui em relação, né, ao modelozinho da seta. Veja que essa daqui é justamente aquele modelo que ele tem curvas, né? Ele faz as curvazinhas, a depender do formato que eu coloque, né? Ela vai fazendo aqui as curvas. Mas eu tenho um outro estilozinho que deixa com os cantos, né, de 90 graus. Veja que aqui eu também consigo editar esses campos, tá? O ruim é que quando você mexe nele de uma vez, ele não vai mais alterar a figura de forma mais inteligente, vamos assim dizer. Como eu tinha feito da outra vez, ó. Deixa eu refazer aqui. Ela vai reposicionando. Se eu alterar aqui, se eu mexer em algum momento, ela vai deixar aquilo ali fixo, né? Ela não vai mais mudar. E aí eu tenho que estar toda vez, se for necessário dentro do meu desenho, né, tendo que alterar. E também existe o formato, né, que já é a reta. Deixa eu dar como eu mexi nela. Pronto. Eu já tenho aqui a reta também, né? Então, para onde é que eu vá, se eu também alterar essa reta, que eu fizer, ela vai deixar a figura. Essa daqui é o que eu menos utilizo, né? Assim, de estilo de reta. Eu prefiro essa daqui mesmo. Veja que eu mexi na seta, ela mantém alguma curva, né? Ela tem, grava como se fosse uma memória, né? Do que é que eu fiz na anterior e ela só aplica para um novo estilo de seta. Então, se pegar assim uma seta desse jeito, a melhor coisa que você tem, você não quer que ela fique travando, é apagar, né, e fazer uma nova seta. E quando você alinha os objetos, ó, ele também mostra que está tudo alinhadozinho. E é isso. Eu vou pausar por aqui, o vídeo já ficou um pouquinho maior do que eu gostaria. E vou preparar o próximo. Valeu, pessoal, e até a próxima.